Na sessão de ontem da CPI da Covid, o relator, o senador Renan Calheiros, leu o relatório final. E, embora ainda possa haver pequenas alterações até a votação final, né, porque podem propor ainda algumas mudanças, incluir novos indiciados, até já temos uma ideia quase definitiva do que foram as conclusões da CPI. E um ponto controverso, né, que foi objeto de debate, foi se Bolsonaro cometeu ou não genocídio. E no relatório final isso caiu. Mas antes de entrarmos nesse ponto aqui, né, de analisarmos um pouquinho alguns aspectos desse relatório final, já deixe o seu comentário aqui embaixo, dando um bom dia, curta esse vídeo, se inscreva no canal para a gente poder chegar a 700 mil inscritos e também confira o lançamento de ontem meu, que é a segunda parte da série Fragmentos Nômades. Se chama Manhattan e conta o período no qual eu passei nos Estados Unidos e algumas observações que eu fiz lá. Então, vamos falar sobre o relatório final da CPI. Já adianto que eu não li inteiro o relatório porque tem 1.180 páginas, né? Então, assim, não sei se alguém conseguiu ler todo o relatório de ontem para hoje. Eu li alguns trechos que me chamaram mais atenção, que é alguns pontos que me preocupam mais, embora haja muitos aspectos importantes ali, mas tem alguns aspectos que são o Bolsonaro, o gabinete paralelo e os influenciadores bolsonaristas e olavistas que atrapalharam na pandemia, isso me interessa mais do que a questão das vacinas, por exemplo, né, dos temas específicos de contratos, essas coisas que eu nem sequer entendo muito bem. Mas na questão de comunicação, a gente viu muitas pessoas indiciadas, que a gente já comentou aqui no canal durante os últimos anos, inclusive, olavistas e bolsonaristas que estavam aqui na internet desinformando, propagando mentiras, falsidades, e fizeram isso durante a pandemia também. Então, como o meu objeto de investigação tem a ver com a comunicação e a ideologia bolsonarista e olavista, então é óbvio que esses pontos me chamaram mais atenção e eu me debrucei mais sobre eles do que sobre outros aspectos de contratos, de compras, de, sabe, outros aspectos que, como eu falei, não estão na minha alçada. Mas, de qualquer maneira, foram muitas pessoas indiciadas e agora, né, quando for votado esse relatório e tiver a versão definitiva, eles vão encaminhar para os órgãos correspondentes para que eles iniciem o processo contra essas figuras, né? Inclusive, tem uma observação no relatório que diz o seguinte, que em alguns aspectos, em alguns casos, dada a natureza da CPI e o tempo limitado da CPI, que eles não conseguiram coletar provas suficientes para avançar no indiciamento de certas personalidades. Então eles vão encaminhar isso para a Polícia Federal ou para o Ministério Público para que eles possam investigar e continuar esse processo. Então, assim, o fato é que vai acabar a CPI da Covid, mas esse processo de investigação e de compreensão do que se deu no Brasil não acabou. E o senador Calheiros falou ontem uma coisa que eu achei interessante, que ele disse que esse relatório final, ele vai servir de objeto histórico, né, de documento histórico. E isso é importante porque, assim, no futuro, muita gente vai analisar o que aconteceu no Brasil nesse momento, o genocídio brasileiro. E isso será crucial para a posteridade saber exatamente o que se deu nesse momento. Então, eles levantaram nesse relatório e durante os depoimentos da CPI, levantaram inúmeras evidências e, sabe, argumentos para mostrar os crimes que foram cometidos pelo governo federal e por outras figuras também relacionadas fora do governo, satélites desse governo, que é um governo de sádicos, um governo perverso. Inclusive, eu vou até pôr essa cena para vocês assistirem, porque se eu falar vocês não vão acreditar. Quando perguntado sobre qual será a reação do Bolsonaro ao receber esse relatório, perguntaram para o Flávio Bolsonaro, né, o filho do Bolsonaro, ele respondeu o seguinte, vamos ouvir aqui. A gestão de indiciamento do presidente, como é que ele vai receber tantos crimes aí imputados a ele, né? Claro que é uma sugestão de indiciamento. Você chegou a conversar com ele está tranquilo, como é que tá? Olha, eu acho que ele receberia da seguinte forma, você conhece aquela gargalhada dele? Que eu não tenho o que fazer de diferente disso. Ou seja, como aquelas cenas de filme, quando você tem um vilão que descobre que ele conseguiu realizar o seu plano, e que daí ele senta na cadeira e começa a gargalhar e dar risada, foi isso que o Flávio Bolsonaro descreveu. O pai dele, quando receber esse relatório no qual indica que ele será indiciado por inúmeros crimes, inclusive por crimes contra a humanidade, crimes internacionais, quando ele receber esse relatório que indica que ele é responsável por centenas de milhares de mortes no Brasil, ele vai gargalhar, ele vai rir. Assim, é inacreditável. De fato, está de acordo, inclusive, com aquilo que ele fez durante a pandemia, né? Porque eu acho que pouquíssimas pessoas na história da humanidade geraram tantas provas contra si ao longo de tanto tempo. Você tem Bolsonaro o tempo todo gerando provas contra si e mostrando que, de fato, o relatório final está de acordo com a realidade. Que é alguém que estimulou que as pessoas se expusessem ao vírus e morressem, que alguns vão morrer, os mais fracos, que não tem histórico de atleta, propôs medicamentos sem eficácia,
correndo com caixa de remédio atrás de EMA no Palácio Alvorada, aglomerando as pessoas, realizando motociatas, realizando manifestações, motociatas para aglomerar os brasileiros e ajudar a propagar o vírus, ou seja, pouquíssimas pessoas geraram tantas provas contra si quanto o Bolsonaro. No final desse vídeo aqui, eu vou ler para vocês quais foram alguns dos pontos que foram analisados e foram objetos também dessa investigação da CPI, que estão no relatório final, e também o nome dos indiciados e pelos quais crimes eles são acusados. É claro que depois disso, né, como eu falei ontem inclusive, é claro que depois disso aqui, essas denúncias serão encaminhadas para os órgãos correspondentes, seja a PGR, a Procuradoria-Geral da República, sejam os Ministérios Públicos, e a partir disso vão continuar a investigação e quem sabe punir essas pessoas. E aí é que entra a grande questão, né? Como eu falei ontem, eu repito aqui, eu imagino que os peixes pequenos serão pegos rapidamente, serão presos, serão punidos, esses vão pagar. Os peixes grandes, aqueles com foro privilegiado, deputados e o presidente, aí eu não sei como é que as coisas vão se desenrolar. Mas uma coisa é certa, e eu repito aqui, eu tenho certeza que o Bolsonaro será preso em algum momento. Talvez não agora, talvez não ano que vem, talvez apenas depois de deixar o mandato, mas ele vai acabar preso porque ele cometeu muitos crimes e isso aqui está documentado, está evidenciado e, como eu falei, no futuro a história vai analisar esse período e tentar compreender como é que o brasileiro votou para que um genocida chegasse ao poder. E embora não esteja no relatório final o genocídio, porque foi uma questão técnica ali, eles explicam ali, né, por que eles optaram por crimes contra a humanidade e não genocídio, embora não haja o termo específico genocídio ali, ele será lembrado como genocida. A família Bolsonaro será lembrada como a família que levou centenas de milhares de brasileiros à morte e que tinha como objetivo o extermínio da população. Isso será lembrado, isso não será esquecido. O Bolsonaro até pode gargalhar sozinho lá quando receber esse relatório, mas o futuro vai ser lembrado do Bolsonaro como um genocida. Seja um termo apropriado, técnico ou não, esteja isso no relatório ou não, ele será lembrado como genocida e esse será um capítulo sombrio da história brasileira. Será lembrado, será. Então eu vou ler para vocês aqui quais foram os pontos abordados, né, quais foram os pontos de investigação do CPI e onde eles encontraram evidências também para incriminar uma série de pessoas e depois também vou ler quais são as pessoas indiciadas e por quais crimes. Então, quais foram os pontos abordados pela CPI? A. Gabinete paralelo. B. Imunidade de rebanho. C. Tratamento precoce. D. Oposição às medidas não farmacológicas. E. Atraso na aquisição das vacinas. F. Crise do estado do Amazonas e a falta de coordenação do governo federal. G. O caso Covaxin. H. Hospitais Federais do Rio de Janeiro. I. Caso VTC, Operadora de Logísticas Limitada, VTC Log. J. A análise orçamentária da pandemia no Brasil. K. Questão indígena e quilombola. L. Desinformação na pandemia, fake news. M. O caso Prevent Senior. Então aqui são todos os pontos que foram, inclusive, abordados durante os depoimentos, e aqui também há muitas provas em cada um desses quesitos aqui, em cada um desses itens. E daí eu vou falar sobre as pessoas indiciadas, né? Quem são as pessoas que a CPI vai propor indiciamento e vai encaminhar para que os órgãos correspondentes avancem nesse tipo de processo. Então, começando, o Jair Bolsonaro, presidente da República, e daí ele é acusado pela CPI dos seguintes crimes: epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade, que aqui eles trocaram, né, genocídio por crimes contra a humanidade, que são crimes relacionados, né, mas eles optaram, nesse caso, por crimes contra a humanidade, nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos. E, por fim, crimes de responsabilidade. Daí avança para o Pazuello, Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, que ficou ali no cargo durante boa parte da pior fase da pandemia. Está sendo indiciado por homicídio qualificado, epidemia. Inclusive, o homicídio qualificado foi retirado da acusação contra o Bolsonaro por incluir epidemia com resultado de morte, seria meio redundante na cabeça deles. Então, Eduardo Pazuello, homicídio qualificado, epidemia, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, comunicação falsa de crime, genocídio de indígenas e crime contra a humanidade. Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, epidemia culposa com resultado morte, prevaricação. Onyx Lorenzoni, ex-ministro da Cidadania e atualmente ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, incitação ao crime, genocídio de indígenas. Prossegue aqui, Ernesto Araújo, o olavista que foi ministro de Relações Exteriores, epidemia culposa com resultado morte, incitação ao crime. Wagner Rosário, ministro-chefe da CGU, Controladoria Geral da União, prevaricação. Elcio Franco,
ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, homicídio qualificado, epidemia e improbidade administrativa. A doutora Mayra, capitã cloroquina, Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, que ainda está no cargo, embora a CPI tenha pedido a demissão dela. Epidemia culposa com resultado morte, prevaricação e crimes contra a humanidade. Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, corrupção passiva, formação de organização criminosa e improbidade administrativa. Cristiano Carvalho, representante da Davat no Brasil, estelionato previdenciário e corrupção ativa. Luiz Paulo Dominguete, representante da Davat no Brasil, corrupção ativa. Rafael Francisco Carmo Alves, intermediador da Davat, corrupção ativa. José Odilon Júnior, intermediador das tratativas da Davat, corrupção ativa. Coronel Marcelo Blanco da Costa, ex-assessor do Ministério da Saúde e intermediador da Davat, corrupção ativa. Emanuela Medrades, diretora executiva da Precisa Medicamentos, falsidade ideológica, uso de documento falso e fraude processual, formação de organização criminosa e improbidade administrativa. Túlio Silveira, consultor jurídico da Precisa, falsidade ideológica, uso de documento falso e improbidade administrativa. Ayrton Soligo, ex-assessor especial do Ministério da Saúde, usurpação de função pública. Francisco Maximiano, sócio da Precisa, falsidade ideológico, uso de documento falso, fraude processual, fraude em contrato, formação de organização criminosa e improbidade administrativa. Danilo Trento, sócio da empresa Primarcial e diretor de relações institucionais da Precisa, fraude em contrato, formação de organização criminosa e improbidade administrativa. Marcos Tolentino da Silva, advogado e sócio oculto da empresa Fibbank, fraude em contrato, formação de organização criminosa e improbidade administrativa. Ricardo Barros, deputado federal e líder do governo na Câmara, incitação ao crime, advocacia administrativa, formação de organização criminosa e improbidade administrativa. Flávio Bolsonaro, senador e filho do presidente, advocacia administrativa, incitação ao crime e improbidade administrativa. Eles retiraram alguns itens aqui, deixaram apenas incitação ao crime agora no relatório final. Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do presidente, incitação ao crime. Bia Kicis, deputada federal, incitação ao crime. Carla Zambelli, deputada federal, Olavo Bolsonarista, incitação ao crime. Carlos Bolsonaro, vereador e filho do presidente, incitação ao crime. Osmar Terra, deputado federal, epidemia culposa com resultado morte e incitação ao crime. Fábio Weingarten, ex-chefe da SECOM, prevaricação e advocacia administrativa. Nise Yamaguchi, médica, participante do tal gabinete paralelo. Epidemia culposa com resultado morte. Arthur Weintraub, ex-assessor da Presidência da República e irmão do ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub. Os dois são olavistas. Epidemia culposa com resultado morte. Carlos Wizard, empresário e participante do gabinete paralelo. Epidemia culposa com resultado morte e incitação ao crime. Paulo Zanotto, biólogo e participante do gabinete paralelo, epidemia culposa com resultado morte. Luciano Azevedo, médico e participante do gabinete paralelo, epidemia culposa com resultado morte. Mauro Luiz de Brito Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, epidemia culposa com resultado morte. O general Walter Braga Neto, ministro da Defesa e ex-ministro-chefe da Casa Civil, epidemia culposa com resultado morte. E, curiosamente, ele não foi questionado, ele não foi depor na CPI, né? Queriam que ele fosse, mas a CPI ficou com medo, deu cagaço na CPI. Alan dos Santos, dono do site Terça Livre, incitação ao crime. E aqui a gente entra na lista de influenciadores, né, e pessoas que ajudaram a propagar a desinformação. Paulo Enéas, editor do site bolsonarista Crítica Nacional, incitação ao crime. Luciano Wang, empresário suspeito de disseminar fake news, incitação ao crime. Otávio Facuri, empresário suspeito de disseminar fake news, incitação ao crime. Bernardo Kister, diretor do jornal Brasil Sem Medo, jornal Olavista, né, o portal Olavista, e a gente falou muito sobre ele aqui porque ele é um campeão de propagar fake news, incitação ao crime. Oswaldo Eustáquio, blogueiro bolsonarista que foi preso, suspeito de disseminar fake news, incitação ao crime. Richard Sposer, artista gráfico suspeito de disseminar fake news, incitação ao crime. Leandro Russell, jornalista suspeito de disseminar fake news, incitação ao crime. Carlos Jordi, deputado federal, incitação ao crime. Felipe Martins, assessor especial para assuntos internacionais do presidente da República, incitação ao crime. Tércio Arnaud Tomás, assessor especial da presidência da República, incitação ao crime. Roberto Goidanich, ex-presidente da FUNAG, que é a Fundação Alexandre de Gusmão, que é uma fundação que treina, né, que dá treinamento para diplomatas e que levou uma série de olavistas para dar aula lá sobre os assuntos mais mirabolantes que se pode imaginar. Incitação ao crime. Roberto Jefferson, ex-deputado, preso
e suspeito de disseminar fake news, incitação ao crime. Raimundo Nonato Brasil, sócio da VTC Log, corrupção ativa e improbidade administrativa. Andréia da Silva Lima, diretora executiva da VTC Log, corrupção ativa e improbidade administrativa. Carlos Alberto de Sá, sócio da VTC Log, corrupção ativa e improbidade administrativa. Tereza Cristina Reis de Sá, sócia também da VTC Log, corrupção ativa e improbidade administrativa. José Ricardo Santana, ex-secretário da Anvisa, formação de organização criminosa. Marcone Albernaz de Faria, lobista, formação de organização criminosa. Daniela de Aguiar Moreira da Silva, médica da Prevent Senior, homicídio qualificado por ter matado pacientes, ou suspeita, né? Acusado de ter matado pacientes na Prevent Senior. Pedro Benedito Batista Júnior, diretor executivo da Prevent Senior, perigo para a vida ou saúde de outrem, omissão de notificação de doença, falsidade ideológica e crime contra a humanidade. Paola Werneck, médica da Prevent Senior, perigo para a vida ou saúde de outrem. Carla Guerra, médica da Prevent Senior, perigo para a vida ou saúde de outrem e crime contra a humanidade. Rodrigo Esper, médico da Prevent Senior, perigo para a vida ou saúde de outrem e crime contra a humanidade. Fernando Oikawa, médico da Prevent Senior, perigo para a vida ou saúde de outrem e crime contra a humanidade. Daniel Garrido Baena, médico da Prevent Senior, falsidade ideológica. João Paulo F. Barros, médico também da Prevent Senior, falsidade ideológica. Fernanda Igarashi, também médico da Prevent Senior, falsidade ideológica. Fernando Parrilho, dono do Prevent Senior, perigo para a vida ou saúde de outrem, omissão de notificação de doença, falsidade ideológica e crime contra a humanidade. Eduardo Parrilho, dono do Prevent Senior, perigo para a vida ou saúde de outrem, omissão de notificação de doença, falsidade ideológica e crime contra a humanidade. Flávio Adsuara Cadegiani, médico fez estudo com a proxalutamida, crime contra a humanidade. Precisa medicamentos, ato lesivo à administração pública e a VTC Log, ato lesivo à administração pública. Como eu falei, ainda pode ter novos indiciados até a votação final do relatório. Então, é muita gente aqui, 68 pessoas e empresas que estão sendo indiciadas agora pela CPI da Covid. E a gente tem que pensar, gente, que essa CPI ela é equivalente pra gente no Brasil, ela é equivalente ao julgamento de Nuremberg na Alemanha após o fim da Guerra Mundial, quando os nazistas são condenados por seus crimes contra a humanidade, por aquilo que eles fizeram. Então, assim, de fato, isso aqui é histórico, a gente tem que lembrar disso aqui sempre. Não podemos nos esquecer. Bem, é muita gente aqui, muitos nomes, muitos crimes, mas finalmente a gente chega agora a um desfecho dessa CPI e esperamos que sejam punidas essas pessoas. A gente espera que elas sejam punidas sim, que as investigações prossigam e que essas pessoas acabem pagando pelos crimes que cometeram. Me digam o que vocês pensam sobre esse resultado agora da CPI, sobre esse relatório, né, sobre essas pessoas indiciadas também pelos crimes que elas foram acusadas. Me diga aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide. Um abração e até mais. Tchau. Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse grande amigo. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para todos e todas vocês. No dia 28 de outubro, a gente tem uma aula absolutamente incrível e imperdível, onde eu vou ensinar para vocês em menos de uma hora quais os dois únicos tipos de investimento que existem. Vocês vão sair dessa aula assim, prontos para poder navegar no mercado financeiro sem ser passados para trás por bancos ou corretoras. E para você participar é muito simples. É só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente poder participar. Não perde essa aula não, vai ser uma transformação na sua caminhada financeira. E aproveita para chamar seus amigos e amigas também. Todo mundo tem que assistir essa aula.